Olá, é uma alegria estar novamente com você e a sua família. Olá, a cotação do dólar está assustando você? As altas taxas de juros, o desemprego, a inflação. Comentários dos economistas apontam para um futuro sombrio? Olha, o cenário econômico atinge diretamente a dinâmica familiar. Sim, a família precisa aprender como lidar com as crises financeiras. Cortes no orçamento doméstico. Há menos restaurantes, menos passeios, Uma compra de supermercado mais ajustada. controle do uso do cartão de crédito e outras medidas necessárias. Isso, para evitar dívidas ou, quem sabe, pagar as dívidas e sobreviver em meio à crise financeira. É isso, ajuste aqui, ajuste ali. A família pode e deve prevalecer mais do que nunca em unidade. Entretanto, muitas famílias se desintegram diante dessas dificuldades. Sim, a crise financeira pode levar ao divórcio? O que você acha? Este é o assunto do nosso programa de hoje. Restaurando Famílias já está no ar. É muito bom estar novamente com você e queria até te perguntar, já está toda a família reunida? Está faltando alguém? Tem alguém atrasado ainda tomando banho? Bate na porta do banheiro e diga que o programa Restaurando Família já começou, porque o tema de hoje está imperdível. Aliás, como o nosso programa não é ao vivo, não dá para você mandar uma pergunta e nós fazemos aquela interação que a gente tanto gosta. Mas mesmo assim, eu gostaria que você nos enviasse a sua pergunta, a sua dúvida e até mesmo nos contasse a sua experiência de vida nessa área aí de financeira, dificuldade financeira. E o tema do nosso programa ele é muito interessante, porque ele pergunta se a crise financeira pode levar ao divórcio. E nós temos visto muitos lares, muitas famílias com problemas sérios a respeito dessa área. Infelizmente, alguns lares que não apenas vão à falência, verdadeiramente vão à falência, né, vão à bancarrota, mas também acabam se desintegrando, acabam não conseguindo dar conta dessa situação e os casais acabam se separando. Então, manda para nós aí a sua experiência, como que você tem feito para superar estes momentos de dificuldade, porque num tempo de crise financeira, mais do que nunca, é necessário que a família esteja unida e sempre unida, não é isso, mãezinha? Sem dúvida, sem dúvida. Uma coisa que as pessoas precisam compreender. A propósito, bem, até antes do meu comentário, fica aí, não dispersa não, você disse para o telespectador enviar a pergunta, mas não passou o endereço. Não, mas apareceu na tela aí, apareceu? Eu acho pronto, que sim, né? Pronto. Ok, então está você na manda tela. aí, exatamente. Isso. É isso aí, você então mande aí sua pergunta, participe aqui do Restaurando Famílias. Essa questão financeira, eu diria que ela está entre as grandes questões que envolvem a vida familiar, né? Até comentávamos que quando tudo vai bem financeiramente, o casal, e eu quero focar muito a questão do casal, ainda que a gente vai fazer uma abordagem, como que os pais devem se comportar diante da crise financeira para com os filhos. Mas muito casal. Quando as coisas vão bem financeiramente, então são muitos passeios, muitos momentos de lazer, muito restaurante. É verdade. Né? Então isso camufla muito a relação. Quando tudo vai muito bem, a relação fica meio que só na base dos prazeres, só na superfície das águas e às vezes questões mais sérias, mais profundas não são trabalhadas. E aí se vem a crise financeira, se vê uma dificuldade e essas coisas do lazer, do prazer são cortadas, aí o casal começa a enxergar questões que não foram trabalhadas. E é exatamente neste momento que o divórcio pode rondar o casamento, pode rondar a família e pode tentar desintegrar, desestabilizar completamente a família. Então é preciso que a gente esteja muito atento com essas questões. É um momento difícil da economia no Brasil, não só no Brasil, tantos países têm vivido momentos difíceis. E é importante a gente entender, meu bem, que muitas vezes é no meio da crise, é no meio da dificuldade instaurada, de um modo, vamos pensar assim, geral, é que os filhos de Deus podem
de algum modo, prevalecer, sobreviver e sair muito bem. Com certeza, porque a Bíblia, ela tem muitas promessas do cuidado de Deus para conosco, né? Então Jesus disse lá: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Depois diz lá: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E tem tantos outros textos que nos remetem exatamente à fidelidade de Deus para conosco. Então, você que conhece a palavra de Deus, que tem uma experiência com o Senhor, que é um leitor assíduo da Bíblia, que procura aprender a cada dia, então você consegue realmente passar por esse momento de dificuldade de uma forma assim mais tranquila. Não vamos dizer que não seja doloroso, né? Esse tempo de crise financeira, de corte de gastos. É muito doloroso. É muito doloroso. Você está nos assistindo, você pode ter certeza que conhecemos muito bem essas questões. Eu costumo dizer que Deus usa duas ferramentas muito importantes, não são as únicas, obviamente, para trabalhar o nosso caráter, para fazer aflorar aquilo que está mais dentro, mais profundo da nossa alma. Uma questão é o tempo, a espera das coisas, e a outra é dinheiro, vida financeira. E eu estava dizendo que nós sabemos muito bem, nós temos algumas histórias muito interessantes nesta área de vida financeira, de momentos difíceis. Eu me lembro que quando nos casamos, né, e aquilo era Deus tratando comigo. Sabe por quê, querida que está nos assistindo, querido que está nos assistindo? Sabe por quê que Deus trata conosco? Porque Ele quer o nosso coração por inteiro. Deus não quer o nosso coração em 50%, 70%. Ele quer todos os cantinhos, né, do nosso coração. E eu me lembro que quando o Ciro e eu nos casamos, nós vivemos momentos muito difíceis, ele trabalhando, batalhando, e as coisas não aconteciam. E Deus falou claramente ao meu coração que o problema estava em mim. Porque eu tinha assim, uma fé extraordinária para crer no poder de Deus para curar enfermidades, libertar pessoas. Mas se falasse assim, faltou dinheiro, eu ficava apavorada. Você lembra disso? Eu lembro. Realmente foi um tempo muito interessante. Assim, dois jovenzinhos, recém-casados, sem nenhuma instrução, naquela época não tinha nenhuma orientação, não tinha curso de noite, não tinha nada. E o que nos ajudou muito foi que nós tínhamos o hábito de ler bastante, né? É verdade. Mas foi um tempo, querido, olha, muito difícil, foi um tempo assim que nós dois caminhando juntos e sós, né? Sim. Nós e o Senhor. E o Senhor nos abençoou, né? Nos deu algumas experiências, nós podemos experimentar. Não apenas no início do casamento, mas algumas outras etapas, né? Sem Outras dúvida. fases do nosso casamento também. Mas uma coisa que a gente fazia era trabalhar a questão e até colocávamos uma dose de humor diante das situações de dificuldade. E uma coisa eu posso afirmar a você: a fidelidade de Deus é extraordinária e inquestionável. Não faltou aquilo que era necessário. E foi exatamente nesse tempo, nesse período, que Deus me deu a experiência de ouvi-lo falar comigo de um modo muito lindo, porque eu orava pedindo a Deus que nos desse condições de comprar um apartamento, uma casa própria, para que pudéssemos sair do aluguel. E foi exatamente nesse ano que Deus me trouxe uma resposta muito linda. Eu estava dentro do ônibus, voltando de Betim para BH, orando, falando com o Senhor e perguntando para Ele se estava certo eu orar pedindo uma casa própria, porque Ele, que é o meu Senhor, não teve onde reclinar a cabeça. E aí terminei minha conversa com o Senhor ali, naquela intimidade, dentro do ônibus. Nem meu marido ficou sabendo, ninguém ficou sabendo daquela conversa. E alguns meses depois, nesse tempo de início de casamento, de muita dificuldade financeira, Deus disse a mim, usando uma mulher, uma profetisa, para dizer: filha, é verdade, eu não tive onde reclinar a minha cabeça, mas tu terás a tua casa. Na verdade, usou a palavra tenda, que significa casa. Tu terás a tua tenda porque eu te darei.
E um ano depois nós estávamos comprando o nosso primeiro apartamento e Deus fez algo extraordinário. Então a crise financeira, ela não pode separar você do seu esposo, nem você, querido, da sua esposa. Pelo contrário, ela deve trazer mais unidade, mais propósito, mais diálogo, trabalhar as questões, trabalhar o orçamento e prevalecer diante da dificuldade. Você vai sair do outro lado com seu casamento mais fortalecido para a glória do Senhor. É verdade. E nesse período de crise financeira, aproveite, porque as coisas vão ficar assim um pouquinho mais difíceis para você sair, para ir para o shopping, ir para o cinema, ir para o restaurante, né? Então fiquem em casa, invistam na intimidade um com o outro, invistam na comunhão, invistam em atividades com os seus filhos, por exemplo, que há muito tempo vocês não faziam, porque a crise financeira não lhes permite gastar, né, além do que vocês podem. Então é importante usar também a criatividade e fazendo isso vocês vão ter condições de dar a volta por cima, de passar todos juntos e com muita tranquilidade por esse período e certamente que a crise financeira não vai levar nem o casal ao divórcio e muito menos os filhos vão passar, vão se sentir assim numa condição, né, que desfavorável, eles vão perceber que isso é alguma coisa... ser trabalhados, né? Os pais precisam ser transparentes em relação aos seus filhos. A gente pode até voltar falando sobre isso no próximo bloco, porque o nosso primeiro bloco, olha, passou tão rapidamente. Nós voltamos logo. Você está assistindo o programa Restaurando Famílias, aqui na TV JET, o canal da Palavra. Estamos hoje conversando a respeito do assunto dificuldades financeiras, crise financeira. E a pergunta é, a crise financeira pode levar ao divórcio? O nosso objetivo é que você, se passar por essa prova da crise financeira, que você possa passar por ela imune, sem problema, né? E caminhando sem permitir que o divórcio bata a porta da sua casa, ok? Gostaria de convidá-lo também para que você pudesse acessar o nosso site para conhecer um pouquinho mais do Ministério Edificando Novo Lar. edificandoonovolar.com.br, você clica lá na aba Materiais, tem lá também a nossa loja, você vai conhecer todos os nossos produtos. Temos o livro Edificando Novo Lar, que tem um capítulo específico a respeito de finanças, temos o livreto Liberdade Financeira, enfim, você tem um bom número de produtos que podem e certamente serão uma bênção na sua vida. Bem, nós estávamos falando no último bloco, né, no primeiro bloco, e entramos com o assunto dos filhos, né? Que os filhos também precisam ser conscientizados da real situação. Me lembro que uma certa ocasião, quando nós tínhamos feito um upgrade, né, de casa, o Senhor tinha nos dado um lindo apartamento que a gente tinha sonhado, oramos, foi uma experiência muito legal, que em algum outro momento nós compartilharemos. Sim. Mas só que teve um momento lá que precisamos de fazer algumas coisas diferentes. Os ajustes, né? Os ajustes. E o ajuste que a gente fez foi vender o nosso carro. Interessante que os nossos filhos, eles eram adolescentes, a Isabela e o Xandão eram adolescentes sabe como é, né? E naquela ocasião eles diziam assim, pai, você vai vender, a gente tinha um Monza na época, né? Vai vender o nosso carro, mas... O Monza era um carrão, né? Era um carrão, naquela época, Monza, né? E eles disseram assim, você vai vender o Monza, mas você não vai comprar Fusquinha nem Chevette não, né? E eu falei assim, ô filho, eu estou pretendendo comprar um carro mais barato. Pode ser um Fusquinha ou um Chevette. E aí, sabe o que aconteceu? Conte aí, Benzinho, o que aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte, não deu para comprar Fusquinha, não deu para comprar Chevette, e nós ficamos andando com aquele carro bem grande, com motorista particular, mas com um monte de companheiro. Foi isso. Aí que a gente viveu assim um tempo, né? E eles tiveram a experiência deles, aquela coisa de adolescente. Eu chegar na porta do colégio, num carro assim, e Deus tratou o coração deles. Por quê? Porque a palavra de Deus diz assim, olha que lindo, você está com a sua Bíblia aí bem pertinho de você? Então abra, porque nós estamos entrando agora no nosso quadro Meditação da Palavra, que diz assim, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem,
e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Por quê? Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E nós vamos ficar com esse último verso aqui do capítulo 6 de Mateus. Nós lemos do verso 19 ao 21, essa última parte do verso 21 que diz: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E eu disse no primeiro bloco que Deus vem muito ao nosso coração. Como lá atrás, no início do meu casamento, eu não tinha condições de crer em Deus nas questões financeiras, Deus tratou comigo. E eu percebo que nessa crise que vivemos, quando os nossos filhos ainda adolescentes, Deus estava tratando com toda a família, mas tratando também de um modo muito especial com eles, filhos, adolescentes. Porque aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Essas questões de orgulho, um carro assim, como eu chegar na porta da escola de um carro mais velho, qual é o problema? Qual é o problema? Onde está o nosso tesouro maior? Infelizmente, a sociedade atual, especialmente essa geração, né, de adolescentes desse tempo, os adolescentes do tempo dos nossos filhos, é uma geração muito do conforto, muito do ter, é a geração das aparências, é a geração, né, de eu quero isso e logo o papai e mamãe está ali comprando. Há pouco tempo, alguns meses atrás, saiu uma reportagem, ou quem sabe até ano, o tempo está passando tão rapidamente, mostrando de adolescentes no shopping gastando... Aquela turma do rolezinho, sim, né? Olha, papai e mamãe, a crise financeira bateu a porta. Senta com seus filhos, deixem claro para eles que a situação mudou um pouquinho, ou mudou muito, não sabemos, e que é preciso, por um tempo, fazer os devidos ajustes. Não dá para comprar mais aquele tênis que comprava antes, não dá para comprar mais a roupa de grife que a garotinha era acostumada. Então, os pais é que precisam controlar isso, né? Ajustar essas questões. E trabalhando, sobretudo, esse texto da palavra de Deus, porque Jesus é muito claro em trabalhar com isso, né? É muito bom estar bem financeiramente, é muito bom estar com dinheiro para restaurantes, para roupas de grife, para calçados mais sofisticados, para tênis sofisticados, seja o que for. É muito bom, não é ruim não. Isso traz muito prazer, né? O ser humano desfruta com muito prazer dessas questões. Mas é preciso entender que isso não é o centro da nossa vida. Isso não é a questão maior, a questão mais interessante. Olha, Jesus é claro em colocar isso. Aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. E é nesse momento, se a vida financeira tem uma supremacia na nossa vida como um todo, né? Se ela está numa posição de destaque, aí as questões maiores também serão, ou as questões maiores, né? Porque a vida financeira não é a questão maior. Mas se nós a colocamos nessa posição, aquilo que é verdadeiramente as questões maiores podem ficar comprometidas. Os filhos precisam ter a clareza disso. E o nosso coração diante de Deus, você que está nos assistindo, se você está brigando com seu marido, brigando com a sua esposa, você filho aí reagindo contra os seus pais, vocês pais nervosos, cortando o relacionamento com seus filhos por causa da crise financeira, pare um pouquinho. Pensa onde está o seu coração. Jesus Cristo é o centro da sua vida, o andar com Jesus, o conservar a vida familiar é o centro, é o foco maior. Então, olha, vida financeira são ondas, são situações que vêm e vão, mas é preciso conservar aquilo que é mais importante. Por isso que o seu coração precisa estar centrado em Jesus, ou melhor, né? Colocando de modo contrário, Jesus precisa estar centralizado na sua vida, no seu coração, na sua família, nos seus relacionamentos, porque senão realmente vai ficar complicado. E Jesus realmente tem que estar acima de todas as outras coisas, né? Um detalhe interessante, Benzinho, que você falou aí, é sobre que é muito bom ter o dinheiro para comprar, etc, etc. Mas eu queria dar uma sugestão para você. Talvez a crise financeira não tenha chegado na tua casa ainda. Talvez você é daquelas pessoas, aqueles pais que tomara compram, que não chegue, né, meu tomara que não chegue. A gente torce para que não chegue, tá?
E de repente, para você como pai, como mãe, até vocês filhos, estão acostumados a comprar o que der na sua cabeça, você vai e compra. E aí as pessoas, elas correm outro risco, que é cair no desperdício. Então compram não sei quantos sapatos. E os gastos com padaria, hein? Exatamente, com a Que às vezes padaria, a família supermercado. tem. Às vezes as pessoas jogam comida fora porque compram assim, de uma forma impulsiva e são produtos que não vão ser consumidos. Às vezes, por exemplo, roupas, sapatos, etc. Produtos que, olha, quantas coisas você já comprou e que você olha no seu guarda-roupa e você nunca usou. Ah, não, eu comprei porque estava barato, comprei por impulso, etc. Excesso de produto de limpeza. Excesso de produto de limpeza. Então, tem muitos itens. Então, é necessário, tomara que a crise financeira não tenha chegado na sua casa. Se não chegou, graças a Deus. Mas, olha, faça o seguinte, gaste com moderação. Compre somente aquilo que é necessário. Seja um bom mordomo daquilo que Deus tem feito para você. Porque quando você compra um produto e deixa aquele produto em casa, você está jogando dinheiro fora. Ah, pastor Ciro, mas esse dinheiro é eu que ganhei a minha custa. Olha, presta atenção. A Bíblia diz em Deuteronômio, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riqueza. Tudo bem, tem a força do seu trabalho, mas o principal, que é a saúde, foi Deus quem te deu. Então, zele por aquele recurso que Deus tem colocado em suas mãos, que você seja um excelente mordomo, tá bom? Não saia daí, voltamos rapidinho. Estamos de volta com o programa Restaurando Famílias aqui na TV Jet, o canal da Palavra. Se você ligou a sua TV nesse momento, estamos trabalhando hoje no nosso programa o tema A crise financeira pode levar ao divórcio? Quem sabe você está vivendo um momento difícil e é exatamente com você que Deus está falando agora. Não permita que as dificuldades financeiras venham comprometer o seu casamento, as relações familiares, as relações com seus filhos. Quem sabe você, mulher, está desempregado, marido desempregado, passando por dificuldade, você pode ajudar, busque em Deus o que fazer, como aumentar a sua renda, peça a bênção do Senhor, trabalhe, economize, faça os ajustes necessários, mas sobretudo dependa da graça, do poder, da bondade de Deus sobre a sua vida. Pois é, então estamos aqui agora no tempo de responder a pergunta, né? Tem uma pergunta muito interessante, depois de tudo que nós falamos sobre a crise financeira, e a pergunta é a seguinte: o que fazer quando um membro da família é descontrolado e gasta mais do que convém? Sempre tem, né? Meu Deus. Sempre tem alguém em casa, não vamos dizer que sempre tem não, né? Algumas, não é toda família que tem, mas Verdade. Em muitas famílias existem pessoas, né, que gastam descontroladamente. E é interessante a gente pensar, né, você que sai com essa questão, que de um modo geral, também não podemos afirmar que é como você disse, né, em todas as famílias, mas é bem comum numa família ter alguém, seja o marido ou a esposa, que gasta mais, ou às vezes é um filho, que gasta de maneira descontrolada. O que fazer? De alguma maneira, nós já trabalhamos isso ao longo do programa. Reunir a família, deixar bem clara a situação, orientar, né? E fazer um acordo. Porque aquele que gasta mais, ele precisa entender que se ele tem essa postura, ele vai comprometer todo o barco chamado família diante dos ventos contrários da vida financeira. Eu acho interessante, eu já ouvi mulheres, acho isso muito interessante, falando assim, eu fui, comprei mesmo, gastei mesmo e uso o cartão de crédito, né, sem muito critério, é ele que vai pagar? Será, querida? Será que é ele que vai pagar? Você não vai pagar junto? Você não está casada com ele? Então, olha, toda a família fica comprometida, não é isso? Se um gasta de maneira indiscriminada. Sem dúvida. Então, o que deve se fazer, vamos dizer assim, de uma forma prática? Tem alguém lá que está, de uma forma assim,
gastando de forma exacerbada. Então se reúne a família, até mesmo nesse tempo de crise, e vamos estabelecer metas, estabelecer alvos de gasto, etc. Por exemplo, normalmente o casal, e é desejável que o casal tenha conta corrente conjunta. Então vamos estabelecer como vamos usar o talão de cheque, vamos definir um limite para o cartão de crédito, vamos pagar a conta total do cartão de crédito, porque esse negócio de pagar o valor mínimo na fatura, isso é uma grande armadilha. E na verdade você deve acompanhar mensalmente isso que vocês acertaram. Existe um ditado que diz assim: o combinado não é caro. Então combine marido, esposa e filhos. Bem, depois do primeiro mês, faça uma avaliação. Como é que foi o comportamento de cada um. Se alguém saiu fora, vamos uma palavrinha de advertência. Olha, se você saiu fora, não está legal, vamos caminhar. Também até um exemplo em cima disso que você está colocando é o uso do celular, por exemplo. Exatamente. Alguém gastou mais do que deveria. Exatamente, o uso do celular. Estamos esquecendo do celular aqui, eu estava me esquecendo, porque o celular também lá vai dinheiro, né? Lá vai real. Muito bem, se no terceiro mês aquela pessoa ainda continua com aquele gasto exacerbado, aí nós sugerimos, então, por exemplo, o gasto exacerbado está, por exemplo, no uso do cartão de crédito. Então, a sugestão é que se confisque o cartão de crédito. Então, sem dúvida. É uma boa opção. Olha, você vai ficar 30 dias sem cartão de crédito, porque aí no mês seguinte nós não vamos ter esse gasto todo assim. E são medidas, não são medidas punitivas, são medidas educativas. A família precisa aprender isso. Às vezes é uma coisa tão, assim, não é que seja tão pequena, mas tão mais fácil de ser resolvida. Por exemplo, na hora de colocar comida no prato, às vezes tem alguém que tem o hábito de encher o prato, né? E nunca come tudo que coloca no prato. É um desperdício de comida e está jogando dinheiro fora. Aliás, é assustador, né? Quando se fala em números de desperdício de alimentos no mundo. Enquanto os números de pessoas que passam fome, né, são números significativos, os números de pessoas, ou do desperdício de alimentos também é algo extremamente significativo. E às vezes as pessoas não atentam que é dinheiro que está indo embora, né? Exatamente. Nós estamos num momento de muita atenção no tocante à água, né? E certo dia eu estava vendo na internet o desperdício de água potável, que equivale a não sei quantas vezes o volume de águas lá do sistema Cantareira, que tem mais sido falado, né, no Brasil, que é o maior lá de São Paulo, o desperdício de água. Então, assim, é algo que nós temos que estar atentos a isso, porque muitas vezes nós entramos na crise financeira por nossas próprias mãos. Ou seja, literalmente o dinheiro está indo embora, né? Em gota a gota, às vezes um vazamento em casa, um cano sem a devida manutenção, uma torneira sem a devida manutenção. Então é importante, se alguém na família está gastando para mais, é importante, né, que o marido tenha essa postura, o pai tem essa postura, ou mesmo a esposa, porque às vezes a gente pensa muito assim, que a mulher é que gasta mais do que o marido. E nem sempre. Tem muitos maridos aí gastão, né? Tem muito marido que compra né, de maneira impulsiva também. Então, é saber quem é que está aí comprometendo mais a situação do orçamento doméstico e colocar essa pessoa nos eixos. Né? E não tem nada demais também, por exemplo, vamos dizer, se quem tem mais juízo lá é a esposa, não tem problema nenhum o casal se sentar. O marido entende que ele tem essa dificuldade e a sua esposa tem uma certa habilidade em lidar com finanças e controlar melhor, não tem problema nenhum, né? Nada é vergonha nenhuma, marido, para você que a sua esposa caminhe contigo dentro deste contexto assim, ok? Afinal de contas, a esposa é auxiliadora idônea, então nesse sentido também. Exatamente. Ok, nós estamos aí chegando ao final do programa e desejando que você, se a crise financeira passou aí, que ela passe e vai passar e seu casamento permaneça. Se não chegou, que você fique firme para que ela não chegue. Se por acaso vier, você vai vencer e você vai seguir com os conselhos, né, que nós apresentamos para você aqui neste programa. Então, vamos orar, eu quero abençoar a sua vida e a sua família. Pai Santo, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida de cada um dos nossos telespectadores. Nós os abençoamos
as famílias de todas as pessoas que nos assistem e pedimos ao Pai que o Senhor possa guardá-los, livrá-los de todo mal e abençoá-los também no tocante à necessidade que eles têm, tanto no aspecto financeiro também, quanto no aspecto de saúde, no sentido de relacionamento, todas as necessidades. Nós colocamos estes nossos telespectadores em Tuas mãos e os abençoamos pedindo o suprimento dessas necessidades para o Teu louvor, para a Tua honra e Tua glória. Nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Ok, quero te agradecer. Ficou conosco até agora. Esperamos você no próximo programa, se Deus assim o permitir. Valeu. E eu quero encerrar aqui nosso programa dizendo a você, crise financeira? Então, trabalhe, faça os devidos ajustes, dependa de Deus e seja fiel ao Senhor. Fidelidade e dependência de Deus. Senhor te abençoe e te guarde. Até o nosso próximo encontro.